E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo? Mais uma vez aqui com vocês no nosso podcast Revalida. Mais um episódio aqui para vocês. Estamos com a doutora Acissa, a Acissa Carvalho. Ela fez a prova do Revalida agora de 2021. Lembrando sempre que nenhuma das pessoas que estamos fazendo as entrevistas aprovaram ainda no Revalida, porque não temos ainda a nota final, que é depois dos recursos e tudo. Apenas temos pessoas que tiraram ótimas notas e que possivelmente aprovaram no Revalida. Possivelmente, né? A gente não sabe ainda, mas eu já estou aproveitando para fazer as entrevistas, porque vocês sabem, como eu digo sempre, depois que eles aprovam, eles não querem mais dar entrevista, só querem o CRM e não querem conversar com ninguém mais. Então, vamos aproveitar já para falar com a doutora aqui, vamos saber como foi a preparação dela. Ela também fez o curso de Revalida e também fez outras coisas, e a gente vai saber aí como foi toda essa preparação. E vamos embora. E aí, doutora, tudo bom? E aí, gente? Tudo bom? Meu nome é Acissa Carvalho, fiz medicina na Bolívia e me preparei através do TIPS Revalida, me preparei com o Dr. Rafael, comprei o curso esse ano, mas como eu já havia dito, eu já vinha acompanhando desde quando ele tinha o Facebook dele, né, dando dicas de como a gente poderia se preparar e tudo mais. E é isso, a gente está aqui. Tiramos uma boa nota, conseguimos uma... Você começou a se preparar, você começou a assistir quando tudo era mato. Não tinha nada, você já começou a assistir, tá vendo aí? Lá do começo. Uhum. Então me diz. Foi isso mesmo. Lá... Eu comecei desde... Pode falar, pode falar. Eu comecei desde lá do Facebook, né? Eu me lembro que eu estava aqui em 2019, ainda voltando da Bolívia, e aí eu te vi, eu acho que foi, não sei se foi no YouTube ou no Facebook, alguma coisa assim foi, e eu vi que tu focavas, assim, com relação ao Revalida, né? Eu disse, agora eu preciso, tinha acabado de dar o exame de grado, e precisava de um norte, assim, um horizonte para poder saber o que eu tinha que fazer, né? Até porque eu não tinha nenhum conhecimento de SUS, a gente sabe que a nossa preparação lá de medicina preventiva é totalmente diferente da daqui, então, quando eu te vi, eu disse, é uma luz no fim do túnel. Então, tá desde lá, desde aquela época do Facebook, vi as primeiras lives no YouTube também, desde o ano passado, eu acho, começo do ano passado, de 2020, que eu comecei essa maratona aí com Revalida. Aí, depois que você me conheceu, você assim, você fez a prova de 2020, você falou, não foi? Foi, eu fiz a prova de 2020, né, acabei reprovando, tive alguns erros, assim, com relação ao tempo, né, me prejudicou foi isso, eu não consegui, acho que, controlar minha emoção e o tempo mesmo com questão com cada prova, e acabei reprovando. Aí, esse ano, a minha amiga disse que o curso TIPS Revalida era muito bom, e eu disse, agora é a hora de meter a cara nele. Aí eu tô desde janeiro desse ano, né, fazendo o curso, fiz os simulados todos, peguei as dicas, vi aquelas lives que tinha no Instagram, né, das 8 horas, que também ajuda demais, vi a questão da live de procedimentos, que eu achei maravilhoso aquilo, porque na primeira prova caiu, né, com relação aos procedimentos, e dessa vez tu fizeste a live, assim, então foi show de bola. Era uma coisa que faltava. Isso aí faltava demais, né? Que foi que a gente acrescentou. E eu ainda quero fazer mais, é porque não dá tempo de fazer tanta coisa, mas tem muita mais coisa para fazer. Mais módulo extra que eu tava falando. De ortopedia, caiu umas questões de ortopedia, que eu já fiz lives sobre isso. Tem umas lives minhas de 2019 que eu já fiz sobre ortopedia, mas que já ficaram muito antigas. Aí eu não deixei, né? Mas eu vou fazer uns módulos extras também para o curso 2022. Agora me conta, quando você pegou lá a prova 2021 aqui, começou a fazer, qual foi a sua sensação? Que valeu a pena toda a preparação ou que estava difícil a prova, que estava tudo diferente? Como foi? Para mim, valeu a pena, assim. Realmente, a prova ela desse ano ela estava um pouquinho mais detalhada, mas como eu já havia mencionado, né, eu
tentei me preparar para o mais difícil, assim, com os detalhes e tudo, para que eu não viesse me surpreender. Tipo, ano passado nos surpreendeu muito a questão do POCUS, então eu me preparei também com relação a isso, né, a esses assuntos, assim, que não são muito do nosso cotidiano, mas que talvez possa aparecer. E eu acho que quando eu saí da prova, eu tinha certeza que eu tinha conseguido uma nota boa, sabe, na parte da manhã. Mas quando eu saí na parte da tarde, aí eu disse assim, esse realmente é o meu ano, é para ser, entendeu? Então, acho que valeu a pena muito, assim, a dedicação, a preparação, assistir as lives. A gente sabe que é cansativo, não é um momento, assim, que se diga, é prazeroso, né, a preparação. Mas tá ali, conseguir resolver cada questãozinha daquela ali, mesmo ainda estando com dúvidas em algumas, mas conseguir resolver e tá tudo dentro do tempo certo, eu acho que é glorioso, assim, sabe? Para mim para mim foi perfeita a prova. Eu gostei muito da prova. Eu não tenho que reclamar, sabe? Não vou chegar aqui e dizer para vocês, a prova estava fácil, a prova estava injusta. Não, a prova realmente estava justa, estava dentro daquilo que a gente esperou para a prova, e eu gostei demais dela. Muito, muito, muito. Já é a segunda prova depois que eu criei o curso, e essas duas dentro do curso foram esperadas exatamente o que se esperava. 90% eu vou fazer a prova, eu vou resolver, eu já resolvi ela, né, em casa, mas eu vou resolver ela gravada no vídeo. E aí, a de 2020 eu fiz e todo mundo viu. Até a discursiva, que a gente acha que foi difícil quando a gente fez, mas depois que você para, senta, analisa, você vê que foi muito besta. Que as respostas estavam dentro das perguntas. Muitas Dentro vezes eles das fazem perguntas, isso. As respostas estão dentro das perguntas. Então, não pode dizer que é difícil uma questão dessa. Agora me diz, discursiva foi bom porque foi mais fácil, né, do que o ano passado. Foi mais justa, melhor dizendo, né, porque... Foi mais justa, Foi mais justa. E o que você teve mais dificuldade quando você foi fazer a prova? Alguma coisa que você ainda acha que foi dificuldade para você? Eu acho assim, com relação ao conteúdo, ainda assim tem conteúdos que eu cambaleio, assim, para se dizer, como cirurgia. Mas o demais, assim, eu amo pediatria, ginecologia também, é algo que eu me identifico muito, clínica médica também, mas cirurgia ainda foi algo que eu ainda vi algumas coisas ali que estavam meio diferentes daquilo que eu estudei, mas não tão diferentes, assim. Então, acho que foi tranquilo, não vi nada assim tão extraordinário para dizer, isso aqui me prejudicou, facilitou. Quando você fizer a prova prática, você vai ver como vai abrir mais essa questão, porque você percebe, porque é na prova prática que o cara vê o segmento do caso completo, né? Desde anamnese, você mesmo faz, né? Anamnese, exame físico, tal, tudo você faz, diagnóstico, tratamento. Aí quando faz, aí você entende, porque é igual. Olha, a prova objetiva é igual à prova discursiva, que é igual à prova prática. É a mesma coisa. A diferença é que na prova objetiva ele te dá tudo, e ele pergunta só uma coisa. Na prova discursiva, ele te dá só o caso. E ele pergunta diagnóstico, conduta e exames complementares. E alguma outra coisa, fator de risco, alguma coisa. E na prova prática, ele faz isso, dá o caso só, a parte inicial, e pede que você faça. Mas é a mesma coisa. Isso eu percebi quando eu fui fazer a prova, que é a mesma coisa. Aí o que eu dica vai para quem vai fazer a prova agora, em 2022? Eu falei isso e foi verdade. E aconteceu na prática. Pega as questões objetivas e transforma elas em discursivas. Foi isso que eu fiz. Doutor, foi isso que eu fiz. Eu peguei questões de tipo de pancreatite, pneumonia, peguei questões. É lógico que essa do SUS, né? Do Estratégia SUS, essa eu também não ia saber nunca. Essa daí. Mas eu peguei de colangite também, transformei elas. Peguei uma de queimadura muito linda que eu vi de 2012, uma questão objetiva, e a transformei em uma discursiva, porque para mim também poderia cair algo em queimadura. Peguei uma de ATLS todinha e transformei também ela em discursiva. Eu acho que foi também um diferencial desse ano. Ano passado eu não fiz isso, e esse ano peguei essas dicas que tu falaste, e acabei colocando em prática, né? Eu até fiz umas questões
elaborei mesmo, né? Transformei elas e até enviei para uns amigos meus e uns depois falaram e disseram, Cissa, o que tu dissestes caiu na prova, o que tu transformou também caiu na prova. Então, é uma dica muito boa, realmente é uma dica muito boa. Lógico que a gente não vai saber o que realmente vai aparecer na prova, mas a gente pode transformar essas questões, né? Ver o que mais cai, o que mais já apareceu na parte na parte objetiva e transformá-la em discursiva, né? Eu me lembro que quando eu fui corrigir a prova de 2020 e eu vi a questão do menino de glomerulonefrite pós-estreptocóxica, acho que era uma das últimas questões de 2020, eu disse, tá vendo? Realmente o Revalida, ele faz isso. 2020 não, de 2017. Ele transforma uma questão do ano anterior e coloca ela como discursiva. E esse ano a mesma coisa, a questão de colangite, né? Ele pegou uma questão parecida do ano passado e transformou ela em uma questão discursiva. Então, é uma boa opção fazer isso. Muito boa opção, gente. E eu falei isso nas lives. Eu falei, transforma as questões, que vai ser. É sempre assim. E, eles pegam muitas questões de 2011 e transformam para... Rapaz, eles pegaram uma questão de 2020 e colocaram a mesma questão. Não só uma. Por exemplo, caiu uma de servicite de novo. Caiu servicite de novo na prova, a mesma questão. Caiu em 2020, caiu agora em 2021. Muito mesma coisa. A prova é muito mesma coisa. Agora, lógico, né? Algumas eles colocam casca de banana para você se enganar, né? E eu acho que as questões do Revalida, assim, não mudam muito a cara delas, né? Lógico que eles vão modificar certas coisas, assim, colocar algo que é para o povo não tirar. Tudo tá ali, assim. Se tu estudares a prova, tu sabe que sempre vai seguir aquela linha, assim, como é que diz? De conhecimento, aquela linha ali de questões, né? Não vai mudar muita coisa. Lógico. Aí, por exemplo, cara, aqui uma questão dessa aqui. Chega uma gestante de 35 semanas com pré-eclâmpsia, aí diz que a criança está hipotônica, respirando de forma irregular. 3 perguntas eu falei, né? Faz 3 perguntas. Aspiração das vias aéreas, porque tinha mecônio. Aí, respiração irregular e frequência cardíaca de 80. O que é que você faz? Ventilação com pressão positiva. É lógico. Essa foi dada. Essa, quando eu vi, eu sorri. Realmente. E se tu veres nas outras provas também, é do mesmo jeito, assim. Sempre eles pedem VPP, ou para colocar, como é que diz? Ou para fazer a massagem cardíaca IOT, mas eles nunca colocam, por exemplo, para colocar adrenalina, para fazer a infusão, já nunca. Eles só param aí na VPP e na massagem na primeira parte, na IOT e na massagem cardíaca. Não tem pra onde. Caiu de novo constipação funcional, já caiu em 2020. Caiu de novo. Eu vi. Ai, doutor, eu não tinha visto ano passado, né? Constipação. E quando eu comprei o conteúdo, né? O teu. O Tips Revalida, e tava lá falando sobre constipação. Quando eu vi na prova, de novo, eu disse, não, meu Deus do céu, isso aqui é Deus iluminando minha vida, porque tá de novo. E a mesma resposta, pô, era a mesma criança, a mesma coisa. A mesma coisa. Pré-eclâmpsia tem umas 4 questões de pré-eclâmpsia, pelo amor de Deus. E fáceis. Climatério, caiu de novo climatério. Caiu em 2020, caiu em 2021, a mesma coisa saiu. Agora, tem questões que são massa, assim. Teve uma questão que eu achei muito massa. Aquela que dizia que a mãe tinha asma, que tomava tratamento com bombinha de corticoide e perguntava qual era a alteração que ela... Isso é massa, questão bem feita, inteligente. Foi bem feita. Essa foi boa. Também teve uma questão mais antiga, que a mulher tinha síndrome do ovário policístico, e aí perguntava qual era a patologia que ia dar, aí dava as alternativas, aí parece que era hiperplasia, alguma coisa desse tipo, assim, questão bem feita. Aí dá para você pensar um pouco mais. Mas com as lives que a gente fez, com o curso, dá tranquilo. DST, pelo amor de Deus. Eita, foi fácil. DST. Sem brincadeira, eu fiz ela em 2 horas. Esse ano...
Esse ano eu acho que choveu, né, tuberculose e HIV. Eu até brinquei, eu disse, eu acho que o doutor da banca é um infectologista, é um pneumologista, porque caiu. Eu disse, meu Deus. E eu estava esperando para a parte discursiva a hanseníase, que eu disse, né? Caiu o TB assim, então acho que agora de tarde veio uma hanseníase, assim, para fechar com chave de ouro. Mas Mas caíram questões boas na parte discursiva. Eu não posso reclamar, porque foram maravilhosos. outra questão que eu achei massa, que eu, assim, tinha uma questão de pneumonia infantil. Aí tinha uma criança que não tinha nada. Eu falei várias vezes na live, olha, galera, tá voltando a amoxicilina para o tratamento da tuberculose, da pneumonia infantil. Aí nas respostas tinha amoxicilina, claritromicina e azitromicina, e tinha, acho que era ceftriaxona. Tinha dois macrolídeos. Aí o cara, em vez de botar uma coisa diferente, ele botava um dos dois, respondia azitromicina. Mas não podia ser. Essa lógica que eu ensino para o cara, olha, se tem azitromicina e claritromicina, é como se fosse a mesma coisa. Então não pode ser a resposta a um desses dois. Porque se fosse esses dois, as duas estariam certas. Apesar de que, nos adultos, né, tanto a amoxicilina como a claritromicina como a azitromicina, elas são tratamento de primeira linha para pneumonia, nos adultos. Né? Pneumonia. Aí o que acontece? Uma questão dessa, ela dá margem a você fazer um recurso. Por quê? Porque a criança tinha 2 anos, mas em algumas referências, ele fala abaixo de 1 ano para você fazer o tratamento dali como se fosse pediátrica. Então depende da referência. Eu acho que questões assim dá para você fazer recurso, acho que dá para... Porque tem algumas referências que falam de um jeito, outras referências que falam de outro jeito, como drogas de primeira linha. Mas você vê, foi a mesma coisa. Foi muito bom a prova. Agora, lógico, concordo com você. As questões de tuberculose foram bem elaboradas. Foram bem elaboradas. Foram bem bonitas. As questões de tuberculose com HIV foram bem bonitas, assim. Foram umas que deram um trabalho a mais, né? Eu coloquei até um pouquinho mais de tempo nelas, mas foram adequadas, não foram fora do esperado, eu acho. Aquele negócio, você tem que sempre prestar atenção no detalhe que ele bota. Às vezes teve um aluno meu que respondeu lá naquela questão que perguntava qual era o diagnóstico em pacientes que tinham HIV e tinham ali resistência. Acho que tinha uma questão assim. Aí ele colocou a baciloscopia. Só que a baciloscopia o cara faz no cara que tá normal, que nunca teve diagnóstico de nada, chega o paciente e você faz uma baciloscopia. Mas o cara que tem resistência, o cara que tem imunossupressão, o cara já vai para outras coisas. Então essa malandragem que o cara tem que ter quando o cara vai fazer a prova. Quando o cara vê muita questão, o cara tem que ter essa manha. Então a gente tá falando aí muito das questões, eu tô achando massa. Qual é a dica de ouro que você quer dar para uma pessoa que vai fazer a prova do Revalida antes de estar no dia da prova? Vamos falar logo antes. Quando o cara está se preparando. Quantas horas tem que estudar? Como é que tem que se preparar? O que é que tem que fazer? O que é que você acha? Bom, eu sou mãe, né? Então, acho que as mãezinhas aí entendem a gente não tem tanto tempo assim para estar estudando, mas eu acho que eu tentei, de alguma forma, fazer com que o meu tempo, aquele pouco tempo que eu estudava, né, que me favorecesse. Então, eu tenho um filho de 11 anos, o meu tempo quase vai todinho para ele, e eu tinha o tempo dele quando ele ia para o colégio pela manhã, né? E à noite quando ele dormia. Então, eu acho que cada um faça o seu horário conforme aquilo o tempo que ele tenha, né? Não me matei muito de estudar, não vou dizer assim, eu me acabei de estudar, lia livros e livros e livros com minha... Não, eu fui mais direta dessa vez, entendeu? Então, como eu já tinha bastante conteúdo, eu comecei a fazer o quê? A resolver muitas questões. Resolvi questões de residência, resolvi questões de residência tanto objetiva como discursivas, e para o final eu deixei, acho que para o último mês eu deixei só as provas do Revalida. E como eu falei para vocês, eu peguei realmente provas, questões objetivas e a transformei em questões discursivas, né, para ver como é que poderia vir cair na parte discursiva. Mas acho que a gente tem que se adaptar ao tempo que a gente tem e procurar também ao nosso redor pessoas que também estejam em conexão com a gente, né. Eu acabei também formando um grupo de estudos que foi muito bom, o meu grupo de estudos, e todo mundo estava assim, sintonizado assim estava no mesmo foco, né? Muitos tinham filhos, muitos trabalhavam também,
Então, a gente se adaptou àquele momento que a gente tinha e focou em resolver provas do Revalida, assim. A gente focava naquilo, entendeu? Então, eu acho que cada um tem que se adaptar àquilo com o que tem, né? Quem tem mais tempo, estude mais durante o tempo. Agora, quem não tem, como eu, né? Como eu falei, eu sou mãe, então eu tive que me adaptar a isso, né? E, lógico, né? Os cursos, o tipo de revalida ajudou demais, até porque são videozinhos mais objetivos, e como eu disse, nessa vez eu procurei ser mais objetiva, né? Eu não queria mais tanto conteúdo, assistir vídeo de 1 hora e meia, aquilo me cansava horrivelmente. E o meu cérebro já estava tão cansado com tudo, tanto que eu até me lembro que tu disseste assim, se vocês não estiverem com muito saco para assistir o vídeo, pode colocar o vídeo em 1 minuto e 25, 1 minuto e meio, a Velocidade. velocidade, né? E acabei acostumando o meu cérebro a isso. Tanto que o meu filho Vini diz assim, mãe, por que a senhora está colocando o tio Rafael? Ele fala, tio Rafael, o tio Rafael tão rápido, mãe. Eu falei, não, meu filho, eu que já acostumei o meu ouvido a isso. Então, acho que a gente vai se acostumando, né? Cada um tem o seu método de estudo, mas o meu foi esse. Resolver questões anteriores, o tipo de revalida me ajudou demais, assim, e procurei também pessoas que estivessem na mesma sintonia que eu, né? E estudei de acordo com aquilo que eu tinha, né? Com o horário que eu tinha, que era pelas manhãs e à noite também. E fazia simulados. Todo final de semana, domingo, eu simulava a prova do Revalida, né? Ó, Assim. tem uma coisa que é importante você falar. Muitas pessoas são mães, eu já tenho várias alunas que são mães, e isso que você falou do curso, assim, do tempo, é muito legal. Porque a pessoa percebe que, como você falou, todo mundo tem o seu tempo. E tem pessoas que precisam, que não têm condições, não tem tempo. Ou então o cara que trabalha direto. Então, cara, não precisa ser o meu curso, não precisa ser o meu curso. Mas você tem que buscar um curso ou alguma coisa que lhe ajude a ser mais direto. E esse curso ele tem que abarcar tanto a questão da teoria, bem sucinta, bem pouquinha, bem direta, e as questões. Porque se ela não ensinar, se o curso não ensinar você a fazer questões, não tem como. O principal são as questões. Então é um negócio assim que eu, na minha opinião, e que eu foco muito, são nas questões. Tanto é que eu faço as lives gratuitas, deixo aí para todo mundo ver das questões, porque é o principal, para mim é o principal. Se você foca nas questões, e tem as da Unesp também, que a gente fez naquela época, que está estudando Era para o ICESP. maravilhosa. Para o ICESP, todo mundo pensando que ia sair viria, alguma né, a coisa. prova, não veio nada. Eita, meu Deus. Mas foi bom, que pelo menos a gente Estudei, fez foi algumas coisas bom. diferentes. E estudar as questões, né? Estudar, colocar ali o que tu erras e tu vai lá e refaz aquele negócio ali e vê, eu errei hipotireoidismo, então eu vou dar uma estudadinha a mais em hipotireoidismo para saber realmente o que eu tô errando, entendeu? O Revalida, ele tem outra cara, ele não é uma cara da prova de residência, né? Então, a gente tem que estudar a prova do Revalida. Cada questão, estuda uma por uma, e daí tira uma síntese, faz um pequeno resuminho ali, e é show de bola depois, né? Todas as dicas. Tô falando as mesmas dicas. Estamos sintonizados com a mesma estratégia. Muito bom, muito bom. É justamente isso. O cara chega, às vezes você erra e o cara fica triste. Aí muita gente me manda, Rafael, eu tirei 50 no simulado de 100. Eu digo, bom, maravilha. Sim. Agora você sabe as 50 questões que você vai ter que aprender agora para poder não errar mais. Isso é maravilhoso. Eu me lembro que o meu primeiro simulado, né? Aquele simulado que tu colocaste, acho que era o simulado 1, e era só cardio, assim, eu sou péssima em cardio. A pior coisa para mim é cardio. E eu fiz o simulado e eu acho que eu tirei uns 55, alguma coisa assim foi. Aí eu liguei para minha amiga chorando. Maria, eu tirei 55 no simulado do Rafael. E agora o que eu faço? E o simulado é bem parecido com a prova do Revalida, que não sei o quê. Aí depois ela disse: não, fica tranquila. Vai estudar as questões e ver o que realmente está errando. E o primeiro simulado era mais cardio, então dessa vez eu foquei muito em cardio também. E vi que era a minha debilidade, tanto que caiu uma questão de cardiologia, né? E a gente esperava também uma discursiva ser cardio, mas não apareceu. Que bom que veio só na objetiva. Muito bom, muito bom.
E no dia da prova, o que é importante o cara saber na hora que o cara vai fazer a prova? Quais são as dicas importantes? Eu acho que a gente tem que ficar assim, tentar ficar tranquilo, né? Então, dormir bem pela noite ajuda bastante, né? Ter uma boa, um bom sono, se alimentar, mas não se alimentar assim tão terrivelmente. Eu vou comer, não sei, um hambúrguer agora pela manhã. Não, se alimentar com calma para ir tranquilo para a prova. Chegar antes, né? Chegar antes do horário da prova, antes de fechar os portões, até porque esse processo de ansiedade, esse processo de dizer, será que eu vou chegar ou não? Isso tudo vai te quitando energia, né? E ao te quitar a energia, te deixa mais nervoso. E eu procurei também dessa vez, como houveram também bastante faltantes, assim, eu fiquei meio que um ponto meio que estratégico, assim, na hora da prova. Não tinha uma pessoa na minha frente, também não tinha uma cadeira vaga também ao meu lado, e só tinha, acho que um rapaz atrás. Então, também fiquei num ponto onde não tivessem muitas pessoas para que também existem pessoas ansiosas durante a prova, né? E aquilo meio que às vezes te tira a concentração. Então, eu procurei ficar em um ponto estratégico, dei a minha orada, dei a minha rezada antes de começar a prova, né? Quem acredita no que for, acho importante também essa parte da espiritualidade. E comer, me alimentar durante a prova, não me alimentei quase nada. E para uma coisa importante, que ano passado aconteceu comigo, eu não controlei minha bexiga, então eu tomei litros e litros de água e toda hora eu ia fazer um xixi, né? Acabou me prejudicando. Então, dessa vez eu disse, não, agora eu vou controlar. E consegui controlar. Tomei a água que realmente eu necessitava, né, para poder o cérebro precisa de água. Então, eu tomei a água necessária e a prova, na hora da prova, assim, foi tranquilo. Como eu te disse, ano passado, eu errei na questão do tempo, né? Então, eu procurei rever isso com relação ao tempo. E esse ano consegui fazer, meu objetivo era fazer 25 questões em uma hora, consegui fazer as 25 questões em uma hora, até mais, e quando deu mais ou menos um meio dia, assim, já tinha terminado tudo, e comecei a passar para o cartão resposta, e aquelas que eu tinha um pouco mais de dúvida, revi, né, para ver se realmente era aquilo, e passei, assim, tranquilamente, não tive nenhum apuro, me adaptei também à questão de apagar, né, porque eles ficam apagando aquele horário no quadro, a gente não sabe se é 11h30, se é meio-dia, se já foi aquele horário, ou se ainda vai ser aquele horário, então tudo isso a gente tem que se adaptar. Uma coisa que eu comecei a fazer aqui junto com meu marido ele aprovou na prova do ano passado, né, e ele fez esse método de fazer 25 questões em uma hora. Então, ele disse, esse ano tu também vai fazer a mesma coisa. Quando eu fazia as minhas provas durante o domingo, ele meio que era o fiscal da minha prova. Então, ele colocava um papelzinho na parede e aí ele ia arriscando a hora que já tinha terminado, né, aqueles minutos ali. Então, isso também me ajudou muito, porque eu consegui controlar meu tempo durante a prova, né? Porque tudo isso a gente tem que ficar meio que atento para não se perder, porque a gente acaba se perdendo. Quer dizer que aí são 2 médicos logo. Uhum, Eita, são 2 Deus. métodos. Casa de médico. E ele conseguiu agora na prova prática? Como é que foi? Ele está esperando recurso, né? Ele também está esperando recurso, Recurso terrível, recurso terrível. Mas vai dar terrível. certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo Vai certo. dar certo. Quero te agradecer por essa entrevista, essa live, essa conversa que a gente teve. Maravilhoso, dicas fenomenais que você deu, porque eu acho muito legal, porque cada pessoa tem uma vivência, uma experiência, e é muito importante ver diferente, porque as pessoas são diferentes. O que é certo para mim, às vezes não é certo para outra pessoa, e escutando outras pessoas, a gente percebe aí outras coisas. Por exemplo, tem gente que gosta de se preparar até o último instante para a prova, já tem gente que não vai, descansa. Uhum. Tem gente que estuda muito rápido em pouco tempo, tem gente que já precisa de mais tempo para estudar. Então, cada pessoa é cada pessoa. Cada pessoa tem a sua necessidade e a gente tem que respeitar as individualidades, né? E agora eu acho que legal, cada um tem que se conhecer, né? Saber o que você precisa, quanto tempo você precisa e como é que você tem que estudar. Então, eu quero te agradecer a Cissa e quero que você se despeça do pessoal aí, que a gente já vai terminando a live.
Ah, eu que agradeço, doutor Rafael. Foram, como eu disse, né? Eu já vim acompanhando o doutor desde o Facebook, assim, então para mim foi um norte para saber realmente o que eu precisava estudar para o Revalida, né? Na Bolívia, a gente vê, eu me formei lá, com relação à preventiva, são coisas diferentes, né? Então, quando a gente encontra alguém que está no mesmo caminho que a gente, que realmente quer ajudar as outras pessoas, né? E isso é super gratificante, assim, a gente fica super feliz. E o que eu falo para vocês eu reprovei na primeira fase do ano passado, dessa vez eu tô com uma nota boa para aprovar, então o que eu digo não desistam. Vai aparecer várias dificuldades na vida de vocês, sempre aparece, mas eu sei que o processo de preparação para o Revalida não é fácil, demanda tempo, demanda saúde mental, demanda saúde física, mas tenham fé e façam a parte de vocês, estudem. Como eu falei para vocês, eu sou mãe, eu tenho meu período com meu filho e através disso eu fui ajustando, né, para poder estudar. E o Revalida, ele é um processo, né? Mas a gente também não pode esquecer que ele não é só aquilo na nossa vida. Então a gente também precisa ter tempo para nossa família, para os nossos filhos e estudar, porque realmente só passa quem estuda, né? Não vai cair algo assim do céu e dizer, esse aqui passou por sorte. Não, a gente tem que realmente estudar, dar o nosso melhor, ter fé em Deus, acreditar na gente e acreditar nas pessoas que estão ao nosso redor nos ajudando, né? Porque a família também influencia muito nessa questão psicológica para a gente ter um bom desempenho na hora da prova, né? Então é isso, gente. Ok, doutora. Então, muito prazer conhecer você, muito bom conversar com você e nos vemos aí no grupo da Prova Prática, né? Vamos estar estudando juntos. Para vocês que estão aqui assistindo esse podcast maravilhoso, conversas fenomenais, nos vemos aí no nosso próximo episódio. Tchauzinho para todos. Até mais.